Boa noite, obrigada pela presença de vocês. Hoje nós vamos falar sobre isso que a gente acabou de fazer aqui, sobre preces e orações, né? O que vem a ser isso e como é que funciona isso e por que fazemos tanto isso, né? Deixa eu começar, né? É o de baixo? Ah, claro, eu aponto para lá. Quem nunca recorreu à oração em momento de dor, medo, alegria ou gratidão? Acho que todo mundo, né? E na maioria das vezes a gente fica nas duas primeiras, né? Dor e medo. Alegria e gratidão pode ficar para depois em geral, né? Mas com o tempo a gente vai aprendendo que essas duas últimas são tão importantes quanto as duas primeiras, porém, eu acho que muitas vezes mais até. Porque quando você sente gratidão por alguma coisa, né, e principalmente por Deus atender uma oração, um pedido, gente, não tem nada mais delicioso e mais gratificante que nos enche de amor, de energia quando a gente faz a oração agradecendo por aquilo que a gente alcançou, né? A gente fala muito da graça alcançada, seja lá qual for, né? Saber que a nossa prece foi ouvida, foi atendida. A prece é uma prática presente em praticamente todas as religiões e culturas, né? Em tudo que você imaginar, sempre tem alguém fazendo uma prece. O mantra é uma prece, né? Uma meditação é uma prece, né? E é natural a gente estar sempre buscando o transcendente, né? O nosso Pai maior. Deixa eu... apontei para lá e obedeceu. Então vamos lá, mas afinal o que é a prece, né? Segundo o Espiritismo, a prece é um ato de adoração a Deus, aliás, segundo várias religiões, né? E no Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem: a prece é um ato de adoração, orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele e é pôr-se em comunicação com ele. Então, a prece ela não depende de palavras bonitas, de frases bem formadas, né, formuladas, ou de estar em algum lugar específico, né? Não importa onde você não esteja, né? O importante é o seu sentimento e o porquê de você estar elevando a sua palavra a Deus, né? Existe diferença entre prece e oração? Eu acho que isso é uma curiosidade, né? Eu falo prece ou falo oração? No Espiritismo é considerado um sinônimo, né? Mas existem algumas diferenças. Por exemplo, oração é um termo mais amplo, né? Ele é usado para qualquer comunicação com o divino e são, em geral, orações prontas, que já estão escritas e a gente, de uma certa forma, repete. Né? E a prece é aquela oração realizada com o sentimento, com uma intenção sincera. É uma conversa pessoal com seus sentimentos à frente da fala. Então você vai colocar para fora aquilo que você está sentindo, né? Então, na prática é sinônimo, né? Os termos são utilizados como sinônimos. Mas o importante é a forma como você faz a sua prece ou oração. Quando você fala aquilo que está no seu coração, verdadeiramente, não aquela coisa decorada que você nem reflete sobre o que você está falando, né? Você faz uma coisa meio que automática, né? Mas o importante é você ter consciência disso, de que o seu coração é que tem que estar à frente, né, da sua fala. O Jesus como modelo da oração.
Jesus orava frequentemente. Quem já estudou um pouquinho a vida dele, quem assistiu The Chosen, né? Ele estava sempre orando. Antes de decisões importantes, nos momentos de dificuldade, agradecendo e em favor aos outros. Quem aqui? Eu? O que é mais fácil é orar em favor aos outros, né? Meus netos que o digam. Todo dia eu estou lá, por cada um deles. E isso eu acho que, de uma certa forma, é comum, né? Todo mundo seguir esse modelo. A oração do nosso Pai, ensinada por Jesus, que fizemos ainda há pouco, não é apenas uma fórmula, nesse caso especificamente, né, a ser repetida, mas um roteiro de elevação moral. Isso é importante a gente pensar, né? A gente fala, ficar repetindo orações já prontas, mas tem orações que servem mesmo como um roteiro, desde que você a faça refletindo sobre o que está sendo dito ali, né? E colocando o seu sentimento naquilo, né? O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele apresenta diversas preces comentadas à luz da doutrina espírita. Quem já teve, quem tem o Evangelho em casa, segundo o Espiritismo, ou se não tem, nós temos aqui na biblioteca, no final tem prece para absolutamente tudo. Prece para quem acaba de falecer, desencarnar, prece para quem está num leito doente, prece para quem acaba de nascer, tem prece. Porque às vezes a pessoa fala, eu não sei rezar, eu não sei como fazer uma prece. Isso é o de menos, mas se você necessita ter esse roteiro, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz isso. Aí o poder da prece, né, segundo o Espiritismo. A prece, ela não muda as leis divinas. Ela modifica principalmente quem ora, o ambiente espiritual e a sua sintonia mental. É muito importante isso porque nós temos um plano reencarnatório. Então, você vai querer mudar isso que você se programou a passar? Então, muitas vezes a gente pede, meu Deus, não deixa acontecer isso, eu não posso passar por isso, me livra disso ou daquilo. Mas tem coisas que a gente se programou a passar e a prece não vai mudar isso. O que ela vai fazer? Ela vai mudar você, vai te fortalecer para que você consiga enfrentar todos esses problemas que você, nessa prece, está temendo, né? Uma comparação interessante aqui. A prece é como ajustar uma antena. As ondas já existem, você pega uma antena de rádio, né? Aí você vira para cá para conseguir sintonizar, né? Mas a gente precisa estar preparado para ficar na frequência adequada para receber a mensagem. A prece é a mesma coisa. Quando você faz a prece, você se centra, você acalma o seu coração, você coloca aquilo que seu coração está pedindo e aí você entra em sintonia com o plano superior, né? Quando oramos, elevamos o nosso pensamento, afastamos ideias perturbadoras que nos amedrontam muitas vezes, né? A gente ora com medo de que aconteça alguma coisa. Então essas ideias, né, que a gente sofre por antecedências, elas conseguem ser de alguma forma afastadas da nossa mente. E a gente cria condições para receber inspiração dos bons espíritos. Os principais objetivos, né, os 3 objetivos da prece, conforme ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Louvar, que é reconhecer a grandeza de Deus. Agradecer, que é valorizar as bênçãos recebidas. E pedir, solicitar auxílio
mas sem exigências, né? Sem exigir. Muitas vezes a gente faz algumas negociações, né? Umas chantagenzinhas com Deus. Ai, Deus, se você fizer isso por mim, eu faço aquilo, né? A gente se pega às vezes fazendo isso, mas a gente não pode ter exigências. Vale destacar, Deus sempre responde às nossas preces, mas nem sempre da forma que esperamos. E eu ainda acrescento, nem sempre no tempo que nós queremos, né? Muitas vezes a resposta vem em forma de coragem, resignação, oportunidades e esclarecimento. Então, muitas vezes, quantas vezes a gente já pediu, orou, ai Deus, me ajude nisso, e você fala, não ouviu, não aconteceu, aí passa, sei lá, meses, talvez anos, aí acontece. Não é que ele tinha ouvido? É que é outro tempo, aquele momento não era o momento de você receber aquilo. Mas se for para você receber, você vai receber no momento que você estiver preparado, né, para que essa prece seja atendida. Por que orar pelos enfermos, desencarnados e necessitados? Imagino que todos aqui façam isso, né? Porque o pensamento é força viva. E a prece, ela conforta, ela auxilia espiritualmente e ela irradia sentimentos de amor e fraternidade. É aquela antena, você está orando, por exemplo, eu estou orando aqui para a Luísa, a minha anteninha está apontada para ela, as minhas boas energias estão chegando até ela e ela vai receber isso. Se ela estiver doente, ela vai sentir uma força diferenciada e pode até levantar, né, daquela situação. Em todas as situações, eu já falei em doença, mas pode ser em qualquer circunstância. É óbvio que a prece não vai substituir tratamentos médicos, nem o seu esforço pessoal, mas ela pode ser um importante recurso de auxílio espiritual, né? A gente tem que fazer sempre a nossa parte. Não adianta só ficar esperando, rezando e acreditando que tudo vai dar certo, porque a gente tem que também fazer a nossa parte. Que nem o caso da enchente, né? Que o cara ficou em cima, começou a encher, ele subiu no telhado e rezando, não, Deus, eu sei que você vai me salvar. Aí veio um cara com um barquinho e falou, sobe aí, né? Aí o barco foi embora, ele, não, porque Deus vai me salvar. E veio os bombeiros, não, Deus vai me... Dispensou todas as ajudas. Aí, óbvio, a água subiu, ele morreu afogado, chegou lá em cima, ele, como assim? Eu estava esperando o senhor me salvar. Ele falou, te mandei o barco, te mandei o bombeiro. Ele tinha que ter feito a parte dele, Deus fez a dele, né? Mas é o que acontece, se a gente não faz a nossa parte, fica difícil. Obstáculos à eficácia da prece. Não são as palavras que enfraquecem a prece, mas o egoísmo, o orgulho, a falta de sinceridade e a oração mecânica, sem o sentimento, sem o coração. Que, segundo Allan Kardec, a eficácia da prece está no pensamento, não nas palavras. Eu já falei isso em outras palestras, em outras oportunidades. Não tem como enganar a gente. Se fingir de, eu vou fazer uma prece aqui, Deus vai ouvir, porque Ele está vendo que eu sou santo. Mas você sabe que não é, que você está fazendo um monte de coisa errada, né? Mas não tem como esconder. Deus olha tudo que a gente faz pelos nossos olhos. Então não adianta se esconder, vir aqui atrás, porque é pelos nossos olhos, porque Ele está dentro da gente. Ele está vendo tudo que a gente sente, tudo que a gente faz. Como melhorar nossas preces? Orar com simplicidade, falar com Deus como um filho, fala com um pai amoroso, cultivar a gratidão, manter regularidade, porque a gente às vezes só reza quando precisa, né?
Muita gente faz assim. Hoje o negócio está difícil, eu vou rezar para ver se... Mas o ideal é a gente sempre agradecendo, louvando e buscar coerência entre a sua oração e a sua ação, que é o que eu acabei de falar, né? A gente tem que aprender a agir de acordo com a nossa fala. Então, não basta pedir paz, é preciso semear a paz. Não basta pedir amor, é preciso praticar o amor. E por aí vai, né? A gente tem que estar sempre em sintonia, a nossa fala com a nossa ação. Antes de eu chegar nessa conclusão, eu quero contar aqui uma historinha para mostrar, né, como as preces podem mudar, não mudar as provas, ou não mudar os rumos das coisas. E um exemplo é, no momento mais difícil da vida de Jesus, ele se retira para o Getsemane e afasta-se dos discípulos e busca o silêncio e mergulha em profunda oração. E ali, sozinho, ele fala com Deus: Pai, afasta de mim esse cálice. Não era fraqueza, era a expressão mais sincera de sua humanidade. Havia dor, angústia e plena consciência do que viria. Jesus ora, pede e entrega-se, mas a prova não é retirada. E o que muda? Então, depois da prece, ele se levanta diferente, mais sereno, mais firme, mais fortalecido para viver aquilo que ele precisava viver. Então, a oração de Jesus, ele não mudou os acontecimentos, mas transformou profundamente aquele que precisava atravessá-los. Os Espíritos nos ensinam que existem provas que não podem ser evitadas, porque fazem parte do nosso caminho. Mas a prece tem um papel profundo. Ela aproxima os bons espíritos, ela fortalece, ela sustenta e nos dá coragem. E muitas vezes, sem percebermos, ela também inspira ideias, mostra caminhos e abre possibilidades que antes não enxergávamos. E muitas vezes a gente está muito desesperado e a gente tem assim quase que uma cegueira. A gente não vê saída, a gente não vê a luz no fim do túnel. E quando você faz como Jesus e foca numa prece profunda com seu coração, você começa a enxergar outras possibilidades, né? É o que eu sempre falo, né? Um ponto de vista é a vista de um só ponto. E a gente fica preso nesse ponto. Mas nós temos muitas outras possibilidades que a gente pode analisar dentro de uma situação, né? E a prece nos ajuda a abrir a mente para achar saídas, achar solução. A prece não é um recurso apenas para os momentos de sofrimento, eu já falei isso aqui. Ela é um instrumento de crescimento espiritual, um caminho de fortalecimento da fé e uma ponte permanente entre a criatura e o Criador. Segundo, Emmanuel, a prece é luz na sombra, apoio na fraqueza e esperança na aflição, e é o caminho para a paz. Se todos nós nos conscientizássemos disso e pudéssemos, usar a prece para nos aproximar de Deus, para garantir que a gente tenha força, resiliência, tudo aquilo que eu já falei aqui, para enfrentar toda a nossa programação reencarnatória, seria muito mais fácil. Não diria que a gente não estaria livre das provas, mas a gente conseguiria atravessar com muito mais força e tranquilidade.
e com a certeza de que estamos amparados, que nós não estamos atravessando esses caminhos tortuosos, difíceis, sozinhos. Porque tem sempre um amigo espiritual do nosso lado, né? Um espírito de luz, um mensageiro de Deus que nos acompanha e nos ampara todo o tempo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte não é muito grande, né? Se a gente fizer prece com fé, se a gente mantiver o nosso comportamento de acordo com aquilo que a gente fala e agir com o próximo como a gente gostaria que agisse com a gente, é só seguir assim a moral de Jesus, né? Muitas vezes, em algumas situações, eu me pergunto, se fosse Jesus, o que ele faria? Outro dia eu estive com meu irmão e ele falou, toda vez que eu vou tomar uma decisão, eu pergunto, o que o papai faria? Que é uma pergunta também muito boa, porque meu pai era um grande exemplo de virtudes, de moral, de honestidade. Então eu acho que um outro modelo, né, um modelo maior que é Jesus, também vale essa pergunta. Se fosse Jesus, como ele agiria? Ele viraria as costas para aquela pessoa? Ele deixaria de dar um sorriso para aquela pessoa que está de carinha brava? Ele deixaria de estender a mão para aquele irmão? Então vamos tentar nos espelhar, né? A gente tem esse modelo, a gente tem tantos bons exemplos que ele nos deixou. Então vale a pena a gente que está tendo acesso, né, a conhecer a história dele e tenha fé, e, enfim, basta que a gente siga ele como um modelo mesmo. Se alguém tem alguma dúvida, porque acabo, né, saindo do tema, mas eu acho que valeria a pena a gente trocar mais ideias. Tem alguém que gostaria de falar, compartilhar alguma coisa? Então tá bom. Oi? Olha, eu pessoalmente tenho muitas respostas das minhas preces e eu tenho muita gratidão e às vezes coisas simples, gente. A coisa que eu mais faço, ai, obrigado Deus, obrigado meu Deus, muito obrigado. Basta um obrigado meu Deus com o coração cheio de gratidão. Não precisa ser uma prece de 1 quilômetro com palavras frases rebuscadas, lindas, maravilhosas. Ai, obrigada Deus, obrigada. Muito obrigada. Eu tenho feito muito isso em coisas muito simples no meu dia a dia, principalmente depois da minha cirurgia, coisas que eu consigo fazer e que eu falo, gente, obrigada, ai, obrigada, meu Deus, obrigada, deu certo. E eu acho que é isso, a gente tem que aprender a ter essa gratidão, sabe? E já vivi situações de baixar a cabeça e falar, Deus, se não for para ser assim, de todo o meu coração. E naquele momento, eu falei, me dá um sinal, me mostra que eu estou no caminho. Tocou o telefone, eu atendi e era a resposta que eu tinha pedido. Então, assim, eu tenho uma conexão muito boa e com resultados muito bons. Claro que muitos pedidos que eu fiz, depois de anos foram atendidos e outros serão um dia, quem sabe. Mas são coisas que a gente vai conquistando e entendendo e aceitando resignadamente, né? Porque é esse o nosso papel. Mas alguém tem aí um caos para contar para a gente? Boa noite. Bom, essa pequena aqui, eu já vim de um casamento sadio, estável, né? E sabe quando você sente que falta algo assim, né? Acho que para completar, né? É tudo muito bom, você sente que faltava algo. E a gente queria muito, e nunca, né? Eu vim de outro casamento, meu marido veio de outro casamento, e nenhum de nós dois tínhamos tido filhos, né? E aí os anos foram passando e nada, né? Aí eu falei assim, nossa, tem tanta gente que tem filhos e não cuida,
larga, doa, abandona, deixa com os pais, né? Eu que queria ter, assim, uma condição mínima que seja para criar, para educar, e tenho vontade, tenho amor para dar e nunca consegui. Aí um dia a gente desistiu, né? Claro, talvez nossa missão na Terra não seja essa, não é ser pai, não é ser mãe. A gente veio com outra, né? Na minha cabeça eu pensava assim. E aí descobri que estava com ela aqui na minha barriguinha, ela nasceu num dia, 11 dias depois eu completei 40 anos. Olha! Fui mãe aos 40. Que presente! Já tinha desistido e tá aqui, minha princesinha. Isso é um milagrinho, que bom! Pois é, nunca pensei, mas assim, eu pedi tanto, eu orei, eu fiz. Chegou na hora que tinha que chegar. É a hora dele, não é? É. Você, exatamente isso. Mas com certeza ele atendeu. Atendeu. Eu conheço muitas histórias parecidas. Que coisa boa. Tá vendo? É um ótimo exemplo para a gente, né, pensar, né, sempre no tempo dele. Não adianta querer apressar as coisas. Mas é isso, gente. Eu agradeço a presença de vocês. Espero que essa reflexão aqui da prece tenha ajudado de alguma forma. Estamos aqui toda segunda, né? Com preces, com passes e com palestras.